Esse vídeo aqui me coloca numa situação muito chata. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e The Flash é um filme que demorou pra sair, foi filmado no meio de polêmicas. No momento que esse vídeo tá saindo, ele ainda não estreou, mas logo as pessoas vão poder assistir. E eu fui colocado numa situação complicadíssima, porque eu tive a oportunidade, da qual fiquei muito feliz de receber, de assistir uma versão inacabada do filme. Foi alguns dias atrás, fiz até um vídeo falando a respeito, e aí agora eu pude ver a versão final do filme. E eu devo dizer que a minha opinião mudou um pouquinho. O fato é que The Flash continua um filme com pontos bons muito fortes e pontos negativos ainda mais reforçados, infelizmente. Mas a questão é, ele ainda vale a pena? Como todo vídeo meu de análise e nota, eu vou começar falando das coisas boas, depois a gente parte falando das coisas ruins, e aí a gente começa a dar as notas para cada aspecto, beleza? Já se inscreve no canal, dá uma corrida pro botão de gostei, porque eu adoraria ter a sua presença aqui na família Loquia pros próximos vídeos, combinado? Começando das coisas boas, The Flash me parece um adeus pro Snyderverso. Talvez não um adeus à altura de um novo filme da Liga da Justiça, mas ainda assim dá pra ter um vislumbre de como esse universo pode ser deixado pra trás. E ainda bem que esse universo vai ser deixado pra trás. Mas agora, se você for fã do universo que foi criado em torno dos filmes do Zack Snyder na DC, talvez não fique tão contente com isso. Mas aí, deixa a sua opinião aqui embaixo de forma respeitosa. Tem muitos elementos herdados dos filmes do Zack Snyder no filme do Flash. E precisava ter, porque ele ainda pertence a essa antiga era de filmes. E é exatamente por isso que eu acho bom ele ter conseguido mostrar, mesmo que um pouquinho, como esse universo pode ter sido deixado para trás. Mas uma das coisas que eu acho que carrega o filme é a atuação do Ezra Miller. Ele como ator, como pessoa, causou muitas polêmicas no mundo real, como a gente bem sabe. Mas uma coisa a gente não pode falar, eu acho que ele é um mau ator. Nessa história, ele interpreta duas versões do Barry Allen, uma mais jovem e uma mais velha. E sinceramente, nessa parte específica, os efeitos visuais são ótimos, o filme é ótimo e o próprio Ezra Miller é ótimo. Não parece que é ele interpretando duas pessoas. Parece que são dois atores completamente diferentes. Ele é extremamente convincente e competente nisso. É um show de atuação. Esse filme merecia concorrer a alguns prêmios só por causa da habilidade do Ezra Miller. Aliás, merecer é uma palavra muito forte devido ao histórico do Ezra, mas que ele fez um excelente trabalho aqui, é só uma pena que tenha acontecido o que tenha acontecido nos bastidores. E o que melhora isso tudo é que essa atuação é acompanhada de uma jornada bem emocionante com o Flash. Porque nós temos o Flash mais velho tentando resolver um problema, criando um problema maior ainda, e daí tendo que lidar com uma versão mais jovem de si mesmo, que acaba fazendo ele encarar algumas realidades. Ele meio que aprende coisas consigo mesmo e vice-versa. As duas versões aprendem uma com a outra. É uma dinâmica incrível, às vezes um pouco piegas assim, mas muito bom. Eu particularmente gostei demais da interação dos dois. Eles, como pessoas estranhas, têm comportamentos muito estranhos, um senso de humor até muito estranho, que às vezes beira o sem graça, mas eu achei que pro personagem apresentado pelo Ezra Miller, que é completamente deslocado da sociedade, e uma contraparte dele, fez bastante sentido e só colaborou mais para a construção de um personagem diferente do padrão. Que já reforça uma coisa que era evidente: o Flash do Ezra Miller é um personagem especial. Talvez algum especialista consiga identificar melhor isso aí. Talvez eu esteja interpretando errado, mas é o que me pareceu desde o início. E como os trailers mostraram, os Flashes também se encontram com um outro Batman, né? O Batman do Michael Keaton, que retorna e que eu achei sensacional. É uma das melhores coisas desse filme. Esse Batman, esse Bruce Wayne,
cine. Eu ouvi lá na exibição mais de uma pessoa que não curtiu essa representação do Batman, mas eu devo dizer que pra mim, pelo menos, funcionou demais. É o Batman que me pareceu o desenvolvimento lógico daquele Batman do Keaton dos anos 80, que teve um arco também dentro desse filme que me pareceu muito heróico, muito condizente com ele e que honrou a memória dele. De uma forma que ele teve os momentos emocionais, os momentos sábios, os momentos cômicos, os momentos épicos. Nossa, cenas de luta do Batman, esse Batman é incrível. Valeria assistir o filme só por ele. E assim, como a maior parte do filme é o Flash e também o Michael Keaton, entende como isso soma uma coisa positiva. E junto com outra coisa positiva também vem a Supergirl. Eu gostei bastante dela no filme. Eu acho que ela foi uma solução bem interessante pro que o roteiro se propôs. Vale dizer que na história do Flashpoint havia a presença do Superman, mas ao colocar a Supergirl ali, rolou um tempero diferente na história. Ela, a atriz, a Sasha Calle, o nome dela, não teve tantos momentos pra mostrar a que veio, mas acho que na imponência, aquele uniforme, as pequenas cenas dela, foram uma participaçãozinha bem legal. Mas nem tudo são flores, né? Porque ela também representa um aspecto bem ruim do filme. Entrando nas coisas ruins, a Supergirl também é uma representação de todas as oportunidades perdidas nessa produção. Como eu disse no meu vídeo de primeiras impressões, esse filme não é um grande crossover. Não é. É um filme principalmente da jornada do Flash. Mas a verdade é que ele tinha tudo pra ser. Porque Flashpoint nos quadrinhos é um mega crossover. Inclusive é o mega crossover que mexeu com todos os universos, todas as realidades do universo DC na época. É verdade que talvez o estúdio, a Warner, não tenha se proposto a fazer isso nos cinemas. Não tenha tido interesse de investir tanto para colocar tantos personagens nesse filme e fazer desse filme do Flash um crossover tão grande assim. E daí seria injusto da minha parte julgar esse filme por uma coisa que ele não é. Ele não é um mega crossover assim. Não é um filme da Liga da Justiça. Não tem por que esperar tantos personagens assim. Porém, a verdade é que assistindo ele, algumas vezes parece que ele, apesar de não ser isso, não ser um grande crossover, ele até tentou ser. Porque como eu até mencionei no meu vídeo de primeiras impressões, existem algumas surpresas no filme. Mas naquele vídeo eu passei um pano pra falar a verdade, porque como eu mencionei, foi explicado, foi dado um contexto pra gente na exibição que o filme não era a versão final. E eu até comentei que eu tinha a impressão que um pedaço do finalzinho do filme não havia sido mostrado pra gente. Pois bem, agora eu vi a versão final do filme de fato, a versão acabada. E essa versão finalizada do filme não teve quase nada diferente. Realmente teve um pedacinho a mais no final, mas esse pedacinho a mais não mudou a perspectiva geral do filme. Posso comentar melhor no meu vídeo com spoilers o que é esse finalzinho. O que eu posso dizer sem spoiler é o seguinte: se você se decepcionou com as participações especiais de Multiverso da Loucura, tenha zero expectativa para qualquer participação especial no filme do Flash. Zero. Não é esse tipo de filme. O que entra uma outra questão, os efeitos visuais. É uma outra coisa que eu sequer comentei nas minhas primeiras impressões, porque o que eu tinha assistido no vídeo das minhas primeiras impressões foi uma versão não finalizada. Porém, ao assistir essa versão final, parece que nada dos efeitos visuais mudaram. E em vários momentos nós estávamos assistindo bonecões lá. Então tinham atores interagindo e de repente parece que mudava para uma animação de PS3, sabe? Você tá assistindo um filme ou um jogo de 10 anos atrás. Eu não estou brincando, é esse nível. Eu não sou o tipo de pessoa de me incomodar muito com efeitos visuais assim, de fato. Mas vários desses efeitos visuais ruins eram desnecessários, cenas que, por quê?
porque tem tudo a ver com essas participações especiais, essas surpresas fracas. E aí assim, eu não sei se fica legal, fica vergonhoso. Eu também não gosto, não entendo até hoje o jeito que o Flash do Ezra Miller corre, parece que ele tá patinando, fica ainda mais ridículo nesse filme. Tipo, tá prestes a começar uma cena épica, aí o Flash começa a correr daquele jeito e aí quebra totalmente a situação, quebra o clima. Eu tava querendo curtir o momento, mas aí ele tá patinando. Não, gente, não, para. Felizmente o filme até tira sarro dessa corridinha dele em um momentinho, mas até hoje eu não entendo por que ele corre daquele jeito. E outro dos mais importantes pontos negativos, o final. No final rola um paradoxo. É explicado um paradoxo na real, que a princípio é muito interessante. Pô, tá acontecendo isso. Bacana. Mas logo rola um outro paradoxo, que não faz sentido de acordo com o que o filme tinha acabado de explicar. Peraí, se essas duas pessoas estão aqui, é porque teoricamente elas vieram de duas realidades diferentes, porque senão elas não poderiam estar interagindo. Eu não posso falar muito mais do que isso sem dar um contexto, mas basicamente o filme dá uma explicação sobre linhas do tempo e multiverso, e no final essa explicação é um pouco desconsiderada. A gente precisa espairecer, esquecer a própria lógica do filme para engolir o que acontece ali no final para resolver o problema que rola. Então isso para mim é um grande problema. Vamos para as notas então. Personagens, nota 7. 2 deles são Ezra Miller, aí já conta muita coisa. E ele e o Batman carregam muito disso nas costas. O problema é o restante. Os antagonistas desse filme mal têm espaço, por exemplo, que acaba resumindo eles em personalidades caricatas. Ambientação, 6. Tanto em relação à estética herdada do Zack Snyder, quanto as novidades aqui, eu não lembro de nada desse filme que se destaca. Drama, 9. Aí sim eu identifico o coração dessa produção. Eu acho que acertaram em quem esses personagens realmente são. E isso foi muito importante. Ação, 7. Por causa do Batman, tá? Principalmente. Comédia, 6. São momentos de alívios cômicos muito característicos para esses personagens. Visuais, 6. Deveria ser pior por causa dos efeitos visuais horríveis em vários momentos. Mas eu acho que as cenas do Batman dão momentos lindos de assistir. Michael Keaton e o Batman dele eu acho que arrasam nesse filme. História, 7. Coisas muito boas aí, mas com um final 5. Que poderia ser muito pior. Mas é que apesar do paradoxo, existe uma questão pessoal muito legal pro Flash que é resolvida, dando uma conclusão pra ele que faz todo sentido. Uma nota por diversão, se você tiver, não tenho nada pra assistir, domingão, aí, eu acho que esse filme é um nota 8. Sim, apesar de tudo, sinto que esse filme honra os personagens. E exatamente por causa disso, ele vale muito a pena ser assistido para quem curte o Flash, o Batman, do Michael Keaton, a Supergirl ou o universo DC no geral. Ele é imperdível nesse aspecto e por isso vale a nota alta, ainda assim é um filme muito divertido. Porém, numa nota crítica, colocando numa balança tudo isso que eu falei, ele merece uma nota 6. Galera, tem muita coisa boa aí nesse filme, mas as coisas ruins também pesam bastante. E por isso eu ainda acho uma experiência positiva. Por isso que é o 6, né? 6 é acima da média. 5 é metade. 6 é... Você entende? 6 de 10. Então é um filme bem dividido, mas ainda assim, pra mim, é uma experiência positiva. Onde eu assistiria ele? Sinceramente, galera, depois de ver a versão final, eu diria que infelizmente vale ver em casa. Porque eu acho que a gente vai no cinema, o quê? Experienciar um espetáculo. Não tá barato o ingresso pra cinema. Ainda mais se você for comprar uma pipoca. Aí... E esse filme tem esses momentos bonitos, esses momentos de espetáculo. Só que vários desses momentos você também vai experienciar como se fosse uma cena cinemática de um jogo de PlayStation 3.
Você tá ok com isso? Se tiver, beleza. Veria esse filme de novo? A resposta é, se eu tivesse acompanhado, sim. Como eu disse, eu acho que é um filme divertido e tem os seus momentos. Mesmo que sejam os momentos pra dar risada e tirar sarro dos efeitos, mais ou menos. Comenta aí como ficaram as suas expectativas depois desse vídeo. Comenta se você já assistiu. Comenta o que achou, o que vai achar. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.